Eu queria falar um pouquinho sobre griots. Griot é uma palavra, né, meio francesa, portuguesada, que se refere a pessoas que têm o dom de contar história, de cantar. E lá na África, em determinada região da África, havia muitas pessoas que respeitavam e respeitam as pessoas de uma certa idade, porque têm sabedoria e têm o que ensinar. Bem, nesse contexto aqui, eu vou ler um trecho aqui que eu trouxe, que diz assim: todos nós, mesmo que não estejam vivos, nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 516 eneavós, 1032 decavós. Em média, 300 anos. Cada um de nós traz essa genealogia, essa herança espiritual, essa herança genética, né? Não é nem espiritual, é genética. A gente traz experiência dos antepassados, dos seus saberes, de suas vivências e experiências. Acontece que, com o passar do tempo, a gente passou a se esquecer dos nossos ancestrais. Passamos a dar prioridade às nossas mentes, esquecendo as nossas raízes. Velho não tem valor, velho é inútil, e são tantas outras coisas que dizem ou fazem com relação à pessoa que já passou de 60 anos, né? É preciso pensar, quem sou eu? O que eu vim fazer no mundo? Será que sabem, cada um de vocês sabe dizer por que os pais de vocês escolheram o nome que vocês têm? Meu nome é Maria da Conceição André. Na minha família éramos 5, né? Vai fazer um mês que meu irmão mais velho faleceu, né? Mas éramos 5, já morreram 3. Eu sou a mais nova, mas depois de 10 anos da última foi que eu nasci. Então, a minha mãe, ela achava que era doença. E naquela época, as dificuldades eram grandes. Com relação até, tinha parteira, né? Eu nasci pela mão de uma parteira. Eu não sei se nessa comunidade aqui a realidade é essa. Mas eu nasci de uma parteira. Mas minha mãe muito preocupada, achando que estava doente. Aí, mãe Zezinha, que é a que me pegou, disse assim, ó, a tua doença se acaba com 9 meses. Ela entendeu, ela não acreditava que estivesse grávida, né? Então, esses saberes populares que a gente vai trazendo, tem alguém que sabe fazer alguma comida, tem alguém que sabe costurar, tem alguém que sabe cantar loas, tem alguém que sabe contar história. Minha mãe contava histórias. Então, são heranças, são culturas que a gente precisa preservar e respeitar. É a minha história. Aí minha mãe botou meu nome de Maria da Conceição porque ela fez uma promessa dizendo que se caso não fosse doença e fosse filho, aí colocava, e fosse mulher, botava o nome de Nossa Senhora. Aí botou o nome de Maria da Conceição. E eu não sabia. Eu só soube disso numa reunião de literatura. Então, a minha irmã estava e contou, que eu não sabia. Então, cada um tem a sua história. Então, eu vou ofertar para vocês uma outra história que fala um pouquinho sobre os saberes, né, para vocês. Mas antes eu queria cantar essa musiquinha que diz mais ou menos assim. Ser assim é uma delícia, ser do jeito como eu sou. De outro jeito dá preguiça, sou assim, pronto, acabou. A comida de costume, como bem e não regulo, mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Quando alguém me desaponta, paro um pouco e dou um tempo, daqui a pouco eu me esqueci.
Quando alguém me desaponta, para um pouco e dou um tempo, e um pouco eu me dou conta que ninguém é 100%. Seja um príncipe ou um sapo, seja um bicho ou uma pessoa, até mesmo um pé de nabo, tem alguma coisa boa, tem alguma coisa boa. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E esse menino nem era tão velho assim. Mas ele morava próximo de um asilo de idosos. E quando ele ia lá, ele conhecia todo mundo que via por lá, ele gostava. Ele tinha amizade, que até em comum tinha amizade com todos os idosos. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele escutava as histórias arrepiantes que contava o senhor Cervantes. Ele gostava de dona seu Valdemar, que adorava rimar. Ele ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, porque ele tinha uma voz de um gigante. Mas a pessoa que ele mais gostava era Dona Antônia Maria Diniz Cordeiro. Porque ela tinha, assim, 5 nomes como diz. Ele começava a falar com ela, chamava ela Dona Antônia. E contava para ela todos os seus segredos. Mas só que um dia, ele chegou em casa e seu pai estava falando. Coitada de Dona Antônia. Por que ela é coitada? Quis saber Guilherme Augusto. E a mãe disse, é porque ela perdeu a memória, mas também 96 anos. E quis saber Guilherme Augusto o que era memória. Aí perguntou o pai disse, algo que você se lembre. Não foi suficiente. Aí ele foi lá, procurou a senhora Silvano, que tocava piano. E ela disse, memória é algo quente, meu filho, é algo quente. Aí ele foi procurar o senhor Cervantes, que contava histórias arrepiantes. O que é memória? Aí ele disse, é algo muito antigo, menino, é algo muito antigo. Foi procurar o seu Valdemar, que adorava remar. O que é memória? E ele olhou para ele e disse, é algo que faz chorar, é algo que faz chorar. Mas ele também perguntou à senhora Mandala, que andava com a bengala, o que é memória? E ela disse, é algo que faz rir, é algo que faz rir. Também foi perguntar ao senhor, Poçante, que tinha a voz de gigante, o que é memória? E ele respondeu, é algo que vale ouro, é algo que vale ouro. Guilherme Augusto saiu. Ele tinha uma caixa que ele botava ali um bocado de conchas do mar. E na caixa tinha uma concha, ele pegou e colocou numa cesta. Isso é um cachorrinho. Ele foi, pegou uma medalha que tinha sido do seu avô e colocou também ali na caixa. Pegou um marionete que já tinha feito muita gente rir e também colocou ali na caixa. Pegou a bola dele, que para ele valia ouro. E por fim, ele foi no galinheiro e pegou um ovinho ainda quente, debaixo da galinha. Colocou com cuidado ali e foi levar para Dona Antônia aquelas memórias, porque ela tinha perdido as dela. Quando chegou lá, ela olhou para ele e disse, que menino é esse? Que me traz essas coisas tão maravilhosas? Pegou o ovo quentinho. Aí se lembrou que um dia ela tinha encontrado um ovo bem mariscadinho no jardim da casa da sua tia. Pegou a medalha. Lembrou do seu irmão que tinha ido para a guerra e nunca mais voltou. Pegou o marionete que já tinha feito muita gente rir. Quando ela olhou, se lembrou que um dia mostrou a sua irmãzinha, e ela riu as gargalhadas com a boca cheia de mingau. Oh,
ela pegou o búzio e se lembrou que um dia foi pra praia e como fazia calor nas suas botas de amarrar, por fim ela pegou a bola, jogou para Guilherme Augusto e os dois riram. E toda a memória de Dona Antônia tinha sido recobrada por um menino que nem era tão velho assim. E foi assim que Dona Antônia recobrou sua memória com um pequeno grande amigo que restaurou a sua história. E foi assim que Dona Antônia recobrou sua memória por um pequeno grande amigo que restaurou a sua história. Se lembrar de alguma música? Quem é que se lembra? Eu. Pode, fique à vontade. Cadê a música? Canta. Pode cantar. Não é música não, é um hino. Pode cantar, meu filho. É bem-vindo. Canta, Fabinho. Ah, tá. Ele quer bater. Vou Pega o pandeiro. Mas pode Eu tô bater. tentando assim me lembrando. Sim. Eu se lembrei. Muito bem. Lembrou? Sim. Agora? Que mandou daquela rede, que mandou você parar. Volte para uma idade, melhor da tua vergonha eu vou te arrancar. Vamos para ele. Não, eu queria que ele cantasse mais um pedacinho. Pode repetir esse que você cantou? Como Tô foi? cansado. É, meu filho, é verdade, teve já a escola. Deus te abençoe. Quer mais? Quando se lembrar de outra, me diga, viu? Tá certo? Então, gente, essa história, eu não costumo contar a história para depois esmiuçar a história, porque ela fica guardada e cada um vai tendo seu esclarecimento. Mas eu queria lembrar que a história de Guilherme Augusto, ela vai trazendo essa realidade que cada um tem o seu saber. Cada um, ele está dizendo, cada um sabe fazer uma coisa dentro daquele asilo. Nós precisamos reconhecer os nossos próprios valores. A gente sabe, a gente herdou, como eu trouxe essa herança genética. A gente sabe fazer alguma coisa. A gente primeiro, o rosto, o cabelo, o andar. Às vezes a criança dorme de um jeito que a mãe diz assim, menino, ela dorme, a criança dorme do jeito que o pai dorme. Não é isso? Ele não sabia disso, é uma herança genética. Então, tanto essa herança genética que a gente tem, como também é cultural. Então, muitas histórias, muitas culturas do mundo, elas foram eternizadas por conta do saber popular, da história contada de pai para filho, das culturas criadas, assim, como é que uma mulher faz pamonha, faz canjica, vai passando, né? O saber dos pais para os filhos e assim se eterniza. Eu não sei se alguém sabe costurar. Tem alguém que sabe costurar? Aqui? Minha avó Luísa. Quem? Minha avó Luísa. Sua avó Luísa sabe costurar. Meu Deus do céu, é mesmo? Tá vendo? Ela aprendeu. Você costura a buchada? Ela costura a buchada. Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Cadê a dona Luísa que tá ajudando? Faça um favor, quando ela for fazer, você me diga. Eu chego por aqui como quem não quer e querendo, porque de costura não, mas de buchada pra comer eu entendo. Eu gosto de comer. Tu gosta? Ô, Glória, muito bom, né?